Capítulo 4, livro Psicologias. Audiobook por Jonathan Jesus. O behaviorismo. No início do século XX, a psicologia buscava sua inserção e reconhecimento como ciência. Para alguns pesquisadores do campo da psicologia, isso significava seguir as regras do método científico definido na época. A definição clara e precisa de um objeto e a utilização de procedimentos objetivos e estudos eram fundamentais para que se pudesse ocupar lugar ao lado das ciências já reconhecidas. O behaviorismo com Watson tem o que nos contar sobre isso. O estudo do comportamento. O termo behaviorismo foi inaugurado pelo americano John B. Watson em artigo publicado em 1913, que apresentava o título Psicologia. Os behavioristas a veem. O termo em inglês behavior significa comportamento, por isso, para denominar essa tendência teórica, usamos o termo behaviorismo. Além de comportamentalismo, teoria comportamental, análise experimental do comportamento, análise do comportamento. Watson, postulando o comportamento como objetivo da psicologia, dava a essa ciência a consequência que os psicólogos da época vinham buscando: um objetivo observável, mensurável, cujos experimentos poderiam ser produzidos em diferentes condições e sujeitos. Os behavioristas foram os primeiros da ciência do comportamento a se aproximar de propostas explicativas dos termos psicológicos, observando os critérios de objetividade. Esses critérios foram importantes para que a psicologia alcançasse o status de ciência, rompendo definitivamente com a sua tradição filosófica. Watson também defendia uma perspectiva funcionalista para a psicologia, isto é, o comportamento deveria ser estudado como função de certas variáveis do meio. Certos estímulos lembravam o organismo a dar determinadas respostas, e isso ocorre porque os organismos se ajustam aos seus ambientes por meio de equipamentos hereditários e pela formação de hábitos. Watson buscava a construção de uma psicologia livre de conceitos mentalistas e de métodos subjetivos, atendendo dessa maneira às características da ciência de previsão e de controle. Apesar de colocar o comportamento como objetivo da psicologia, o behaviorismo foi desde Watson modificando o sentido desse termo. Hoje não se entende comportamento como uma ação isolada de um sujeito, mas como uma interação entre aquilo que o sujeito faz e o ambiente onde o seu fazer está inserido. Portanto, o behaviorismo dedica-se ao estudo das intenções entre o indivíduo e o ambiente, entre as ações do indivíduo, abre parênteses, respostas, fecha parênteses, e o ambiente, abre parênteses, estimulações, fecha parênteses. Os psicólogos dessa abordagem chegaram aos termos de resposta e estímulo para se referirem àquilo que o organismo faz e às variáveis ambientais que o integram como o sujeito. Para explicar a adoção desses termos, duas razões podem ser apontadas, uma metodológica e a outra histórica. A razão metodológica deve-se ao fato de que os analistas experimentais do comportamento tomaram como modo preferencial a investigação, o método experimental e analítico. Com isso, os experimentadores sentiram a necessidade de dividir o objeto de estudo para aperfeiçoamento de investigação, chegando a unidades de análise. A razão histórica refere-se
aos termos escolhidos e popularizados que foram mantidos posteriormente por outros estudiosos do comportamento, devido ao seu uso generalizado. Comportamento, entendido como interação entre o indivíduo e ambiente, é a unidade básica de criação e o ponto de partida para uma ciência do comportamento. O ser humano começa a ser estudado a partir de sua interação com o ambiente, sendo tomado como produto e produtor dessa interação. Análise experimental do comportamento. O mais importante dos behavioristas que sucederam Watson foi o B.F. Skinner. O behaviorismo de Skinner tem influenciado muitos psicólogos americanos de vários países onde a psicologia americana tem grande penetração, como o Brasil. Essa linha de estudo ficou conhecida por behaviorismo radical, termo determinado pelo próprio Skinner em 1945, para designar uma filosofia da ciência do comportamento, que se propôs a defender, por meio da análise experimental do comportamento. A base da corrente skinneriana está na formulação do comportamento operante. Para desenvolver esse conceito, retrocedemos um pouco na história do behaviorismo, introduzindo as noções do comportamento reflexo ou respondente, para então chegarmos ao comportamento operante. Vamos lá! O comportamento respondente. O comportamento respondente, reflexo ou respondente é o que usualmente chamamos de não voluntário e inclui as respostas que são eliciadas ou produzidas por estímulos ascendentes do ambiente, como por exemplo, podemos citar a contração das pupilas quando uma luz forte incide sobre os olhos, a salivação provocada por uma gota de limão colocada na ponta da língua, o arrepio da pele quando recebe o ar frio, e etc. As lágrimas de cebola são, por exemplo, um comportamento reflexo ou respondente. Esses comportamentos reflexos ou respondentes são interações estímulo-resposta ou ambiente-sujeito, incondicionadas nas quais certos eventos ambientais confiavelmente eliciam certas respostas do organismo que independem de aprendizagem. Mas interações desse tipo também podem ser provocadas por estímulos que originalmente não eliciavam respostas de determinado organismo. Quando tais estímulos são temporalmente pareados com estímulos eliciadores, podem, em certas condições, eliciar respostas semelhantes às deles. Essas novas interações chamamos também de reflexo, que agora são condicionados devido a uma história de pareamento, o qual levou o organismo a responder a estímulo que antes não respondia. Para deixar isso mais claro, vamos dar um exemplo. Suponha que em uma sala aquecida, sua mão direita seja mergulhada a uma vasilha com água gelada. A temperatura da mão cairá rapidamente devido ao encolhimento ou contrição dos vasos sanguíneos, caracterizados o comportamento como respondente. Esse comportamento será acompanhado de uma modificação semelhante e mais facilmente mensurável. A mão esquerda, na qual a contrição vascular também será introduzida. Suponha agora que a sua mão direita seja mergulhada na água gelada certo número de vezes em intervalos de 3 ou 4 minutos e que você ouça uma campainha pouco antes de cada imersão. Lá pelo 20º pareamento do som da campainha com a água fria, a mudança de temperatura das mãos poderá ser eliciada apenas pelo som, isto é, sem necessidade de imergir uma das mãos à água. Nesse exemplo de condicionamento respondente, a queda da temperatura da mão, eliciada pela água fria,
é uma resposta incondicionada, enquanto a queda da temperatura eliciada pelo som é uma resposta condicionada, ou seja, aprendida. A água é um estímulo incondicionado e o som estímulo condicionado. No início dos anos 1930, a Universidade de Harvard, lá nos Estados Unidos, Skinner começou o estudo do comportamento operante pelo comportamento respondente, que se torna a unidade básica de análise, ou seja, o fundamento para a descrição das interações indivíduo-ambiente. O desenvolvimento do seu trabalho levou a teorizar sobre outros tipos de relação do indivíduo e seu ambiente, a qual varia a ser a nova unidade de análise da ciência, o comportamento operante. Esse tipo de comportamento caracteriza a maioria de nossas interações com o ambiente. O comportamento operante. O comportamento operante abrange um leque amplo de atividades humanas, dos comportamentos do bebê de balbuciar, de agarrar objetos e de olhar os enfeites do berço, aos mais sofisticados apresentados pelo adulto. Como nos diz Keller, o comportamento operante inclui todos os movimentos de um organismo, dos quais se pode dizer que, em algum momento, têm efeito sobre ou fazem o mundo em redor. O comportamento operante opera sobre o mundo, por assim dizer, direta que indiretamente. Tocar um instrumento é um exemplo de comportamento operante. A leitura que você está fazendo desse livro, através de áudio, é um exemplo de comportamento operante. Assim como escrever ou chamar um táxi com um gesto de mão, tocar instrumento, etc. Para exemplificarmos melhor os conceitos apresentados até aqui, vamos lembrar um conhecido experimento feito com ratos de laboratório. Vale informar que animais como ratos, pombos, macacos, para citar alguns, foram utilizados pelos analistas experimentais do comportamento, inclusive Skinner, para verificar como variações do ambiente interferiam nos comportamentos. Tais experimentos lhe permitiram fazer afirmações sobre o que chamamos de leis comportamentais. Um ratinho, ao sentir sede em seu habitat, certamente manifesta algum comportamento que lhe permita satisfazer a sua necessidade orgânica. Este comportamento foi aprendido por ele e se mantém pelo efeito proporcionado: saciar a sede. Assim, se deixarmos um ratinho privado de água durante 24 horas, ele certamente apresentará um comportamento de beber água no momento em que estiver com sede. Sabendo disso, os pesquisadores da época decidiram simular essa situação em laboratório sobre condições específicas de controle, o que levou à formulação da lei comportamental. Um ratinho foi colocado numa caixa, chamada caixa de Skinner, um recipiente fechado, do qual encontrava apenas uma barra. Essa barra, ao ser pressionada por ele, acionava um mecanismo camuflado que lhe permitia obter uma gotinha de água, encaminhada à caixa por meio de um pequeno haste. Que resposta esperava-se do ratinho? Que pressionasse a barra, como isso ocorreu pela primeira vez. Por acaso, durante a exploração da caixa, o ratinho pressionou a barra acidentalmente, o que lhe trouxe pela primeira vez uma gotinha de água, que devido à sede foi rapidamente consumida. Por ter obtido a água ao encostar na barra quando sentia sede, constatou-se a alta probabilidade de que, estando em situação semelhante, o ratinho pressionasse novamente. Nesse caso, o comportamento operante, o que propicia a aprendizagem dos comportamentos, é a ação do organismo sobre o meio e o efeito dela resultante.
a satisfação de alguma necessidade, ou seja, a aprendizagem está na relação entre a ação e seu efeito.